Hoje nós vamos começar, então, os temas pertinentes, né, à minha parte, e nós vamos falar sobre coronavírus, que é um tema que está muito no auge da sua discussão. Então, desde, né, os séculos passados, há muitos anos, as doenças infecciosas e parasitárias têm sido temas de discussão e muitas delas têm cursado como uma pandemia. Não esquecendo desde a época da cólera, da febre amarela, inclusive da febre tifoide, onde gerou muito estigma e muito, né, preconceito, principalmente em relação às pessoas que disseminavam essa. Hoje, né, no mundo, nós temos mais de 16 milhões de casos, sendo com mais de 654 mil mortes, e o Brasil, até o dia de ontem, apresentava 2 milhões 442 mil casos e aproximadamente 88 mil óbitos. Uberaba, hoje, nós temos 1.601 casos, sendo que de recuperados nós já temos uma porcentagem em torno de 74%, em pacientes internados com doença confirmada 46 e óbitos 53 casos. Essa, né, o estado de Minas Gerais, com a última atualização, em que ele mostra, né, como que é distribuído os casos no nosso estado. Então, vocês veem um grande predomínio, principalmente na região de Belo Horizonte e no sul, e algumas regiões, né, do noroeste e o Triângulo Norte, onde está Uberlândia. Todos esses pontos, o que chama muita atenção, são geralmente pontos de divisa com outros estados. Então, Minas Gerais está em torno de 113 mil casos, sendo confirmados 2.461. O coronavírus é um RNA vírus, né, em que ele fez uma pula, né, como a gente faz, ele teve uma passagem de uma espécie animal para uma espécie humana, e isso conferiu uma grande virulência nesses pacientes. Aqui mostra, ao longo do tempo, como é que esses coronavírus foram, né, surgindo como infecções em humanos. Nós temos relatos desde o ano de 1200, mas o que chama muita atenção são justamente, nos últimos 20 anos, nós tivemos 3 coronavírus que pularam a espécie animal e vieram para o homem, mostrando, então, essa capacidade que os coronavírus têm de pularem a espécie e ocasionar doença grave. Então, em 2003, nós tivemos SARS-CoV, né, que hoje seria o CoV-1. Em 2009, até final de 2012, a MERS, que foi no Oriente Médio, que também teve uma alta letalidade, e agora o SARS-CoV-2, porque a gente já tinha um. Como que se transmite? Se transmite pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Então, as medidas de prevenção devem ser aquelas associadas às gotículas, nas eliminações de gotículas e aerosóis, no espirro, na tosse, nas secreções, nas superfícies que foram contaminadas com essas gotículas quando a gente encosta sem fazer o cuidado. Nós sabemos que toda doença que tem uma taxa de disseminação, que a gente chama de R0, maior do que 1, ela é capaz de provocar uma pandemia, ou seja, uma pessoa transmitindo para um. Quando a SARS-CoV começou, a taxa de transmissão dela era justamente de 3, ou seja, para cada uma pessoa, ela contaminava mais 3. Então, essas medidas de prevenção, principalmente de higienização das mãos, o fundamental é água e sabão, e naquelas situações em que a água e sabão não podem ser utilizados, fazer o uso do álcool gel. O uso de máscaras como uma barreira física para prevenir a disseminação, tanto para o meio ambiente como para as pessoas próximas. Mas o uso adequado da máscara, a posição, a maneira dela ficar no rosto, não tocá-la e permanecer com ela enquanto ela estiver seca e limpa, também fazem a diferença. Essas outras figuras que vocês estão vendo são as precauções, né, em que a gente usa em ambiente hospitalar, principalmente quando eu tenho que associar outros equipamentos de proteção individual, principalmente para as gotículas, que eu tenho máscara, avental, luvas e óculos, e nas precauções por aerosóis, que são aquelas substâncias muito pequenas,
em que elas medem menos que 0,5 micro, eu preciso usar as máscaras de ultrafiltração, que são chamadas as N95 ou as PFF2 ou 3. Precauções de contato, isso é uma medida padrão que a gente deve estar usando constantemente. A única coisa que fica abolida são os óculos, né, que a gente não usa nessas situações. E muito cuidado, porque o vírus permanece sobre a superfície, dependendo do material, por vários dias. Nós sabemos que sobre a superfície plástica ele pode permanecer por 5 dias, sobre o metal 2 horas, na madeira, por 2 dias, na madeira 4 dias, no vidro 4 dias e nos papéis. Então, muitas das vezes, a obrigatoriedade de se usar luvas e máscara quando manusear esses produtos que às vezes não podem sofrer uma limpeza adequada. Quando que eu falo que um paciente tem um quadro clínico para eu classificar como suspeito ou como provável? Logo no início da pandemia, o caso suspeito era todo viajante que vinha de uma área de alta endemicidade. O que a gente está vendo aqui, hoje no Brasil, já não existe mais esse conceito de área de alta endemicidade. O Brasil todo, o mundo todo, já foi considerado como uma doença endêmica, ou seja, em todos os cantos tem. Então, não tem mais essa restrição se ele veio de área, como foi no início da pandemia. Caso suspeito de contato próximo, então é aquele paciente que manifestou sintomas após ter tido contato próximo, que seja por mais de 15 minutos, por uma distância menor que 2 metros e sem os EPIs adequados, por esse período de uma pessoa sabidamente positiva. O caso provável é quando eu tenho um contato com um caso confirmado nos últimos 14 dias, e hoje eles fizeram mais 2 novos conceitos, que além do conceito laboratorial, em que eu preciso determinar se há PCR, né, o teste por PCR ou o teste sorológico confirmando, e os outros 2 critérios, que foram os clínicos epidemiológicos e os clínicos por imagem, porque há relatos de alterações nas radiografias e tomografias, principalmente de tórax, altamente sugestivas e compatíveis com o. Então, o que é uma síndrome gripal? Todo indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que ela não foi mensurada, mas o paciente refere que teve febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico, ela é considerada uma síndrome gripal. Então, a partir do momento em que a pandemia foi, deflagrada, toda síndrome gripal passou a ser suspeita de Covid até que se prove o contrário. E essa síndrome gripal pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, que pode ter desde apresentações moderadas até as formas graves que precisam. Então, era um indivíduo que apresentou uma síndrome gripal e houve agravamento dos sintomas, onde a saturação de oxigênio, em sangue arterial em ar ambiente ficou menor que 95, apresentou sinais de desconforto respiratório e aumento da frequência e piora nas condições clínicas de base e principalmente hipotensão arterial. Então, esses pacientes vão precisar de uma assistência hospitalar, não mais só um acompanhamento domiciliar. E algumas condições clínicas, de acordo com o Ministério da Saúde, precisam também ser avaliadas naqueles pacientes com síndrome gripal suspeita de Covid, porque há maior risco de complicações e agravamento. Então, entre muitas delas, principalmente as doenças cardiológicas, envolvendo tanto as doenças cardíacas descompensadas, a insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, as doenças respiratórias, DPOC, asma, as fibroses císticas, displasia, pacientes portadores de doenças renais crônicas, os pacientes em hemodiálise, os transplantados, os pacientes por imunossupressão ou por medicamentos ou por doença, pacientes portadores de diabetes, gestantes de alto risco, doença hepática em estágio avançado e obesidade também está relacionada nessas condições clínicas de maior risco. Esse quadro é um resumo muito interessante que vocês vão ver.
em que a gente mostra a incubação, ou seja, a partir do momento que o paciente entrou em contato, quanto tempo ele pode demorar para apresentar sintomas? Entre 2 a 14 dias, mas a média é entre 5 a 7 dias. O contágio é de pessoa a pessoa, é pelo ambiente, quando eu encosto em superfícies contaminadas e também no ar. E os principais sintomas, né, que são da síndrome gripal, tosse, coriza, febre, é um dos quadros, né, que a gente precisa. Vocês vão ver que tem outras manifestações também hoje relacionadas com o desenvolvimento da epidemia, que isso foi surgindo. Nos pacientes idosos, sistema imunológico comprometido, problemas cardiovasculares, a grande maioria desses pacientes vão complicar. 80% da população vai apresentar uma forma leve, assintomática ou oligossintomática, mas 20% vão necessitar de internação e desses 20%, em torno de 5% podem precisar de cuidados de terapia intensiva. Então, vocês devem ter ouvido falar muito, precisamos achatar a curva, nós precisamos diminuir o número de casos graves para dar tempo do sistema de saúde absorver realmente aqueles que precisam ser tratados, para a gente não ter uma superlotação ou uma falta de assistência. Então, isso aqui nesse quadrinho mais velhinho, isso é da época da pandemia, né, da gripe espanhola, em 2018, que também trabalhou com esses conceitos, e a gente mostra isso. A gente tenta diminuir o aparecimento de casos, mas não há um impedimento, justamente para dar tempo dessa curva ficar abaixo da lotação. Mas como é uma doença de crescimento exponencial, a gente precisa tomar muito cuidado. E as medidas de prevenção, de ficar em casa, evitar aglomerações, manter o distanciamento social, priorizar alguns serviços, foi fundamental para tentar diminuir essa transmissão. Então, a hora que eu achar a curva, eu freio o contágio com distanciamento social. Isso teve no início algumas, né, divergências, se eu faria esse isolamento apenas de forma vertical para aqueles casos que têm fatores de risco, ou se eu faria de maneira geral. Funcionou melhor naqueles países, naqueles serviços que adotaram o isolamento social de maneira linear. Os principais sintomas clínicos, então, são febre, tosse seca, cefaleia persistente ou tontura, desconforto na garganta, mialgia ou fadiga, dor torácica, astenia, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, anosmia, de 20 a 25% dos pacientes perdem o olfato, ageusia, o que é a perda do paladar, e dispneia. São sintomas muito sugestivos de Covid, uma febre persistente associada à tosse, com sintomas gastrointestinais. Pacientes vão apresentar, então, PCR, né, positivo, e nesse caso é um sintoma que deve ser valorizado. Outros sinais e sintomas que devem ser considerados: anorexia, hiporexia, calafrios, coriza, expectoração, rash cutâneo ou manifestações cutâneas inespecíficas, conjuntivite, alguns relatos de hemocitismo naqueles pacientes que já têm fatores de risco para a trombofilia. Né? E cuidado, nós vivemos num país onde dengue cursou e ainda cursa junto com a epidemia do coronavírus. Então, esse deve ser um diagnóstico inicial. Então, nós classificamos sinais e sintomas leves, são aqueles pacientes que podem ficar na atenção básica, nos cuidados ambulatoriais. E tem os sinais e os sintomas das formas moderadas e dos sinais de gravidade, que aí sim já são em ambiente hospitalar. Entanto, em critérios de enfermaria ou internação numa unidade de terapia intensiva. Essa evolução é um gráfico muito visto hoje, está bastante difundido, em que a gente vê os estágios, em que você vê a infecção inicial, onde há replicação viral, onde acontece o maior risco de transmissão, uma fase 2, que é uma fase de inflamação, uma já resposta pulmonar importante, que você pode ter uma fase mais precoce, sem hipóxia, e uma fase depois do 8º, 10º dia com hipóxia. E uma terceira fase, que é uma fase que é uma resposta inflamatória muito exacerbada, em que eles chamam uma tempestade de citocinas,
e nós podemos, então, nesse caso, aí sim, essa resposta inflamatória adoecer e comprometer diversos órgãos. Então, nesse aqui, vocês estão vendo esse tempo, essa evolução, geralmente em torno de 14 dias. Quem chega entre o sexto e o sétimo dia, de maneira estável, sem nenhuma intercorrência, provavelmente vai evoluir bem, sem nenhuma intercorrência, mas o agravamento acontece geralmente nesses períodos. Então, essa que vocês estão vendo na fase 1, que é essa fase, né, da primeira semana, é uma síndrome gripal, em que muitas das vezes os sintomas são pouco característicos, difíceis de diferenciar de outras doenças, mas alguns exames podem nos ajudar a gente achar essa linfopenia, um raio-x de tórax. Na CT de tórax já pode começar a aparecer algumas coisas, algumas alterações do tipo vidro fosco, mas elas não têm uma repercussão clínica ou o comprometimento é muito inferior a 25% do parênquima. Nesse momento, é isolamento domiciliar, cuidados com sintomáticos, repouso, o uso de todas as medidas de prevenção e o isolamento social, aqui sim deve ser rigoroso. Nos pacientes já entrando na segunda fase da doença, aqueles que vão evoluir bem, os sintomas só vão melhorando, mas alguns vão agravar, e isso é em torno de 20%. Pode evoluir com uma pneumonia viral, em que há exacerbação da febre, da tosse, altera os marcadores inflamatórios sanguíneos e uma piora da imagem radiológica. Na fase 3, aí sim, depois do 8º, 10º dia de sintoma, o paciente entra em franca insuficiência respiratória, uma hipoxemia grave, com medidas, né, intensivas, e só nesse momento, então, que o paciente deve ser muito bem conduzido, e o que vai fazer diferença para a sua sobrevivência são as boas práticas de cuidados em terapia. E o que eu tenho de teste para mostrar para o meu paciente? O padrão ouro considerado é o teste molecular, que é a reação em cadeia da polimerase, em que ele é feito através do swab nasal, em que você colhe o vírus e você coloca para fazer, né, nos primers, e a identificação, e é só ele que mostra, então, que você tem a infecção nesse momento em fase ativa. Nos pacientes, após o 7º dia, a chance de recuperar é muito menor, porque muitas das vezes esses vírus não estão mais no nasofaringe, sim no pulmão, ou aí eu precisaria de outro tipo de exame, não é mais um swab nasal, mas sim, às vezes, um lavado broncoalveolar. E a chance desse vírus, ao longo dos dias, perderem, né, a sua virulência e ficarem menos infectados. Aí entram os testes imunológicos, que eu posso fazer um teste rápido, em que eu vou dosar, ou no soro, ou no plasma, ou no sangue total, a quantidade de anticorpos. Alguns kits mostram anticorpos isolados, IgG e IgM, e outros mostram os anticorpos de maneira global. Esses testes só têm significância para controle, principalmente do ponto de vista epidemiológico. Não devem ser utilizados isoladamente como diagnóstico, e o melhor momento é após o 10º para o 14º dia. Tem um teste rápido indireto, em que, em vez de você usar anticorpo, você vai usar, na realidade, é um marcador de antígenos próprio, é um teste rápido também, mas no Brasil poucos laboratórios apresentam essa disponibilidade. Um outro teste que você pode fazer aí sim, não só qualitativamente, mas quantitativamente, é através do método de ELISA, em que você consegue detectar o predomínio, né, através de números de um ou outro anticorpo. Da mesma maneira que o teste rápido, ele deve ser realizado após no mínimo 10 dias dos inícios dos sintomas. Então, aqui esse quadro é muito bom, ele mostra muito bem isso, quando que cada teste deve ser utilizado, qual é o melhor momento e quando que eu devo. Então, aqui na linha do X eu tenho, né, os dias, e no Y eu tenho, então, o tipo de método a ser utilizado. Então, isso é muito importante, por quê? Porque eu não sabendo qual teste, em qual momento, eu posso dar um falso diagnóstico de positividade ou de negatividade e comprometer o isolamento desses pacientes. Então, nos testes rápidos, as interpretações
né? São muito tranquilos, em que você vê um teste nesse primeiro quadradinho mostrando se é o controle, que é negativo, a pessoa ainda não foi, a pessoa aqui, ó, não foi exposta. Nesse aqui, ele já tem formação do IgG, ou seja, ele já teve contato e já está numa fase de imunidade, que até o momento nós não sabemos o quanto ela é duradoura e o quanto que ela é protetora. Neste aqui, o paciente está na fase ativa, onde tem apenas o IgM, e nesse aqui também é uma infecção recente, mas já evoluindo para uma recuperação. Nesse aqui, os tratamentos, gente, esse vocês vão ver, foi uma grande polêmica, né, tanto do ponto de vista político, como científico e acadêmico, e o que eu falo que houve duas correntes, né? Houve um modelo que se dava tudo e tem um modelo que não se dá nada. Nós ainda não chegamos nesse equilíbrio, mas as sociedades, né, mais sérias que trabalharam sem a interferência política mostraram que nenhum medicamento é realmente efetivo na fase de replicação viral. O que nós temos, então, é apenas tratamento de suporte, né? Então, no modelo hospitalar, quando o paciente já chega grave, eu já vejo que o doente chegou depois da replicação. Então, não há justificativa para usar um antiviral. E na fase pré-hospitalar, 80% dos pacientes vão evoluir bem com ou sem tratamento. E posso, ao usar o medicamento, estar favorecendo o risco de complicações. Então, o Conselho Federal de Medicina deixou a critério médico a utilização desses medicamentos. Existem medicamentos úteis, vocês vão ver vários, aqui a gente tem alguns especificados, que é o remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, os inibidores de protease, as vacinas, né, que estão chegando, principalmente as vacinas em que a gente faz o uso do soro, né, do plasma de convalescentes, ivermectina, anitazoxanida e um novo que eles fizeram, favipiravir. Nenhum deles está. Então, aqui é só para mostrar que quando o paciente está grave, ele foi para o hospital, ele precisou, confirmou aqui que ele está com Covid e ele precisa de oxigenação, então aqui, gente, é o cuidado que vai manter o meu paciente sobrevivido ou não. Aqui, então, sim, eu vou fazer as medidas de ventilação, de recrutamento, de pronação para tentar ventilar esse paciente. Vou usar dexametasona para diminuir o que nós vimos, que é essa resposta de hiperinflamação. E é lógico, se ele fizer infecção bacteriana superajuntada, tem que usar. Se ele entrar em insuficiência renal, eu tenho que dialisar. Às vezes, usar antirrítmicos e, principalmente, o uso, né, de anticoagulantes, que é um grande questionamento, mas hoje já mostrando sua efetividade nos processos onde há risco de trombose. As vacinas estão a caminho, né? A gente tem visto aí muitas já bem na terceira fase, que é o terceiro momento em que já está testando em alguma população sem comorbidades, populações ainda, né, segregadas ou estratificadas, mas que já mostrando a sua atuação. Então, nós temos duas, né? Uma que está, inclusive, no Brasil, que é a AstraZeneca com a de Oxford, e tem a Moderna de Cambridge, né, junto com a Pfizer, que também estão numa fase mais adiantada.